Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais problemas e questões de Guarujá e também do Distrito Vicente Carvalho, sempre daquela forma mais propositiva possível. A gente sempre traz um convidado que nos ajuda a debater aí os temas propostos. Hoje, com muita honra, nós vamos entrevistar o vereador Edilson Dias, ele que é também presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Guarujá, já está aqui do meu lado, a quem eu cumprimento e agradeço pela presença. Edilson, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço ao convite, quero cumprimentar neste momento a todos que estão nos acompanhando. Certo. Edilson, um segundo ano já da legislatura atual começando, primeiro ano intenso, né, com muita atividade, acho que nunca é demais, às vezes a gente, ao longo do programa, aí lembrar uma ou outra ação, mas qual a sua expectativa para esse segundo ano dessa legislatura? Olha, extremamente positiva, haja vista a experiência, né, que a gente acaba adquirindo durante esses 12 meses em que estou à frente do Legislativo como presidente. Volto a ressaltar sempre com o apoio dos demais vereadores, que sem esse apoio a gente não avança, e nós implantamos, né, muitas mudanças positivas na Câmara, mudanças de gestão, mudanças de comportamento político, enfim. Acho que foi um ano extremamente positivo e a nossa expectativa é que o ano que se inicia agora, né, que se iniciou após o Carnaval, né, é que a gente consiga aprofundar esse modelo de gestão, e que a gente continue colocando a Câmara sempre ao lado da população, sempre tomando as decisões conforme os anseios da sociedade que nos elegeram. O ano de eleição, como você lembrou, é sempre um ano atípico aí, né, principalmente na política local, com essa possibilidade de lançamento de candidaturas locais. Como é que você, como político, também está vendo isso, esse quadro de hoje? Olha, é um ano atípico, né? Mas até para que o nosso trabalho que a gente vem realizando na Câmara não seja interrompido, tomei a decisão, inclusive, de não ser candidato a este ano, até porque quando recebi, logo que tomei posse, o convite do atual prefeito para ser secretário de Assistência Social, eu recusei, né, de uma forma muito elegante, agradeci ao prefeito, mas disse naquela ocasião que eu teria que continuar como vereador, porque foi assim que 2.867 pessoas decidiram, votando no Edilson Dias para ser reeleito vereador. Então eu digo mesmo agora, vou continuar respeitando o eleitorado, fui eleito para ser vereador, os meus pais me elegeram para ser o presidente da casa, e neste segundo ano de mandato, né, à frente da presidência, a nossa meta é continuar aprofundando esse modelo de gestão que deu resultado, né, com economia de recursos, revertendo aí 4 milhões economizados pela Câmara, revertendo esses recursos para a Prefeitura, enfim, para que o prefeito pudesse investir na saúde do município através da compra de equipamentos, aumentando a transparência da Câmara, que é uma das câmaras mais transparentes do estado de São Paulo, com uma nota dada pelo Ministério Público de 9,2 numa escala de 0 a 10, com as ferramentas de controle que nós criamos com a Contadoria Interna, que é uma espécie de auditoria constante, né, que tem a incumbência de verificar e fiscalizar todos os nossos contratos. Então eu acho que a gente precisa continuar nesse ritmo. Então não sou candidato, mas é um ano realmente atípico, como você disse, que nós teremos aí diversos atores políticos, né, que tentarão uma cadeira, seja no Parlamento Federal ou no Parlamento Estadual. Você é um homem de partido e ao mesmo tempo é um político local da cidade. Todo ano de eleição, principalmente a deputado estadual e federal, surge sempre aquela velha bandeira local. Isso não é só o privilégio de Guarujá, toda a cidade quer ter o seu deputado, o seu representante em Brasília ou na Assembleia. Qual é o seu pensamento com relação a isso, essa questão de apoiar candidatos da cidade? Olha, depende, desde que o candidato que você apoie, mesmo que ele não seja da cidade, mas ele tenha compromissos com a cidade, né, de trazer recursos através de emendas parlamentares, eu não vejo o porquê você não apoiar. Obviamente que em algumas ocasiões você ter um candidato da cidade e que esse candidato se dedique a destinar aquele montante que ele tem direito de emendas parlamentares somente para o Guarujá, tudo bem. Ocorre que você não consegue se eleger
apenas com os votos da cidade de Guarujá, assim como os demais também não conseguem se eleger apenas com os votos das suas cidades. Por isso que as campanhas são feitas no estado inteiro. Muitos candidatos fazem campanha em 20, 30, 40, 50, 60 cidades, enfim, e acabam tendo que ajudar todas essas cidades onde eles obtiveram voto. Mas, obviamente que, em tese, existe uma vantagem se a cidade tiver deputado, tanto federal quanto estadual. Certo. Edilson, sobre essa questão da devolução dos recursos, a Câmara chegou a ter a primeira solenidade de devolução de 2 milhões e depois, até o final do ano, complementaria os 4 milhões. Foi complementado os 4 milhões? Foi complementado. Nós remetemos aos cofres municipais 2 milhões no dia 26 de julho, certo. Ou seja, nós antecipamos a devolução, porque tudo que é economizado pela Câmara não pode ficar na conta da Câmara, tem que ser devolvido para a Prefeitura no dia 31 de dezembro, ou seja, no último dia do ano, certo. Porém nós antecipamos. E no final do ano, na segunda quinzena, se não me falha a memória, dia 23 de dezembro, nós devolvemos mais 2 milhões. Vale ressaltar que antes da nossa gestão, a Câmara havia devolvido apenas 86 mil para o Executivo. E já no ano passado, nós devolvemos 4 milhões e esse ano a nossa expectativa é que esse valor aumente, porque algumas medidas que nós implantamos visando economia de recursos na Câmara de Guarujá foram implementadas ao longo do tempo e algumas darão resultados ainda este ano. Então, a nossa expectativa é que essa economia seja maior ainda este ano. Na ocasião, a Câmara preparou a devolução e atrelou a devolução ao investimento em recursos para a saúde e assistência social. Foi elaborada até uma lista determinando para onde deveriam ser encaminhados os recursos e uma lista também de equipamentos que seriam comprados. Foi possível acompanhar a compra desses equipamentos, os processos de licitação? Estamos acompanhando. A própria equipe da Secretaria de Saúde elaborou uma lista de todos os equipamentos que seriam necessários para equipar as 5 UPAs da cidade, unidade de pronto atendimento, e também para equipar o SAMU. Essa lista tinha 326 equipamentos, desde os mais simples, como macas, cadeira de rodas para banho, cadeira de rodas para obeso, cadeira de roda normal, enfim, diversos equipamentos, até os mais complexos, aparelho de raio-x, ambulâncias. Então nós estamos acompanhando sim esse processo. Toda semana eu e o meu chefe de gabinete, a gente se reveza indo à prefeitura para verificar esse procedimento. As ambulâncias já estão praticamente adquiridas, certo. E os demais equipamentos a gente acredita que até o final de abril sejam entregues. Mas por que demora tanto? Olha, a transferência do recurso nós fizemos, agora a licitação cabe à prefeitura, mas eu tenho fé que até o final de abril a gente consiga fazer um ato, prefeitura, Câmara, e entregar esses 326 equipamentos, que aliás foi um acordo feito entre este presidente e o prefeito, o qual eu quero agradecê-lo neste momento. Certo. Uma outra questão também que foi uma novidade, está sendo uma novidade para esse ano, é a apresentação das emendas por parte dos vereadores. Cada vereador teve direito a um X do orçamento para apresentar. É possível fazer um acompanhamento da realização dessas emendas, da concretização? E nós falávamos antes, na pergunta anterior, da importância de você ter um deputado na cidade. Porque o deputado federal ele pode indicar no orçamento da União, se não me falha a memória, até 10 milhões de reais. E os estaduais, acho que 6 milhões, uma coisa assim. Aqui no Guarujá, cada vereador, através de um projeto que eu apresentei o ano passado, que foi aprovado, cada vereador pode indicar no orçamento. Esse dinheiro não vem para a Câmara, não vem para o vereador, não vem para o gabinete, ele apenas no momento da aprovação ele diz o seguinte: olha, o valor que eu tenho direito a indicar no orçamento eu quero que seja utilizado na seguinte ação. Obviamente que metade obrigatoriamente tem que ser indicado para alguma ação no setor de saúde da cidade. E essas emendas foram apresentadas, são emendas impositivas, o governo municipal tem que executá-las, E foram 55 emendas apresentadas, desde a reforma da UPA
no Jardim Boa Esperança, a construção de USAFA na Cachoeira, a construção de uma unidade básica de saúde ali na Vila Rã, enfim, asfalto em algumas ruas, programas esportivos, recursos para as entidades sociais. Eu mesmo destinei 307 mil, né, que é a metade dos 614, para a infraestrutura do bairro do Jardim Conceiçãozinha, que ali não tem ainda rede de águas pluviais, não tem guia, não tem sarjeta, e os outros 307 mil, que é a outra metade, eu destinei ao lar Rubataiana, né, para que a prefeitura possa firmar um termo de parceria com a entidade e colocar à disposição da população via SUS os atendimentos alternativos, né, que o lar já pratica já há bastante tempo e com ótimos resultados. Então nós estamos acompanhando, né, eu tenho uma equipe que acompanha também essa questão de todas as emendas dos vereadores, para que elas sejam executadas. Um exemplo, o vereador Todd indicou uma emenda para a construção de uma piscina no centro comunitário ali do Morrinhos, né, lá no CAEC. Então todas as emendas feitas pelos vereadores tiveram muito critérios e eu tenho certeza e torço, né, para que o Executivo consiga executá-las. É possível, o site da Câmara passou por uma reformulação, uma modernização, incluindo vários artifícios de transparência, né? Como você falou, até recebendo nota positiva do Ministério Público. Será, está previsto algum acompanhamento por parte da população dessas emendas, da aplicação dessas emendas, pelo menos pelo site? O que nós estamos fazendo, nós vamos disponibilizar todas as emendas, porque lá consta o vereador que fez a emenda, qual ação que ele destinou, o valor, para que a população possa acompanhar. Eu vou conversar com a equipe técnica, acho que uma boa sugestão é a gente não só disponibilizar as emendas, mas também um relatório de como anda a situação de cada emenda, para que a gente possa estar dando essa resposta à população, principalmente aquela que será beneficiada com cada emenda que foi apresentada. Eu acho... Obrigado pela sugestão. Você acabou citando agora rapidamente o Lar Rubataiana, que desenvolve ali várias atividades de medicina alternativa. E também foi uma bandeira sua aí ao longo do ano passado, inclusive com um projeto de lei apresentado. Esse projeto acabou vetado também? Não. Foi sancionado? Foi sancionado? Foi o projeto que autoriza a prefeitura a implantar as terapias alternativas. Haja vista que, inclusive, o SUS disponibiliza recursos, né, para esses tratamentos, e o Lar Rubataiana é pioneiro na cidade de Guarujá, com mais de 600 atendimentos por semana e com resultados positivos. Por isso que eu apresentei o ano passado, não só, né, consegui a aprovação pelos vereadores dessa lei que instituiu as terapias alternativas na cidade, mas também consegui aprovar um projeto de lei que declarou de utilidade pública o Lar Assistencial Rubataiana. E fechamos com chave de ouro. Ao votar o orçamento, como eu disse agora há pouco, eu consegui destinar 50%, ou seja, metade dos 614 mil que cada vereador poderia indicar no orçamento. 50% eu indiquei para o setor de saúde, justamente para que a Secretaria de Saúde possa firmar um termo de parceria e fomento com o Lar Assistencial Rubataiana para ampliar esse número de atendimentos e atender a nossa população. Eu acabei falando de veto porque chama a atenção de quem acompanha semanalmente a pauta da Câmara a quantidade de vetos do Executivo para projetos aprovados pelo Legislativo, apesar do Executivo ter uma bancada praticamente, quase que a sua totalidade, uma bancada governista. Na sua visão, como parlamentar experiente, e agora para presidente da Câmara, já foi o vereador de oposição, o único vereador de oposição em outro mandato, por que tanto veto? Olha, eu acho que nós precisávamos, aliás, fazer o que foi feito agora desde o começo desse ano. Nós fizemos um acordo com todos os vereadores, porque muita gente imagina, Valdir, que quem pauta ou não pauta os projetos para serem votados na Câmara é o presidente, não é o presidente. Na Câmara Federal é assim, lá o Rodrigo Maia, se ele quiser engavetar um projeto, ele engaveta. Ele é quem decide, o presidente da Câmara
federal é quem decide o que vai ser pautado ou não. De acordo com a nossa lei orgânica e com o nosso regimento interno, o presidente da Câmara de Guarujá não tem esse poder. Quem pauta os projetos são os próprios vereadores. Então você é um vereador, você chega na sessão, você apresenta um projeto, e aí para pautar você tem que fazer um requerimento, você assina e tem que colher mais 5 assinaturas, ou seja, se você apresentar um requerimento com 6 assinaturas, com 1/3 do número de vereadores, que são 6, automaticamente esse requerimento tem que ir à votação para decidir se o projeto vai ser pautado ou não. O que ocorria? Muitos vereadores apresentavam os projetos em um dia e no mesmo dia já pautava esse projeto para ser votado e muitas vezes sem passar pelas comissões né, que analisam a constitucionalidade, analisam o mérito desses projetos. Os demais vereadores também não tinham acesso a esse material somente no momento da votação, o que implica na condição de que a gente não consegue estudar esses projetos, enfim. Então nós fizemos um acordo que é o seguinte: o vereador apresenta o projeto na sessão, mas ele não pauta mais para a mesma sessão. Ele pode até apresentar um requerimento solicitando a pautação, mas para a próxima sessão. Aí o presidente tem como ter acesso a todos os projetos, todos os vereadores receberão cópias desses projetos e a gente pode fazer uma análise mais minuciosa e na semana seguinte decidir se mantém aquele projeto ou não. De repente chama o vereador: olha, vereador, seu projeto é inconstitucional, invade a esfera de poder, olha, é vício de iniciativa, esse tipo de projeto, quem tem que apresentar o executivo, porque existe isso, né? A Câmara legisla sobre algumas matérias, outras matérias não pode. É o executivo que tem que caminhar para a Câmara. Então a gente tem que se atentar a isso. E muitos dos projetos que têm sido vetados é por origem infringência à iniciativa, ou seja, existe vício de iniciativa. Outras matérias geram despesa para o executivo, não pode, o vereador não pode apresentar projeto que gere despesas para o executivo. Então tem alguns critérios que tem que ser observados. Mas volto a repetir, agora isso vai... A expectativa é que melhore bastante, porque os projetos serão apresentados numa sessão, mas só poderão ser pautados na sessão seguinte. Inclusive nós vamos reformar o nosso regimento interno para adequar a essa questão. Tá certo. A Câmara, depois de mais de 2 décadas, realiza agora, esse ano, um concurso público. Queria que você falasse um pouco para o telespectador sobre o concurso público e como é que está a expectativa dos organizadores do concurso, mas só eu ia te pedir para falar depois do intervalo comercial. Tudo bem. Rapidinho, intervalo comercial. Antes, só vou pedir para o Brian Ferreira colocar na tela a capa da edição dessa semana do Jornal Assunto Cidade, o Jornal do Guarujá, que circula toda sexta-feira nas redes sociais e aos sábados nas ruas, aí, edição impressa. Essa semana, assunto de destaque, esta verba de R$6 milhões que está parada no Ministério da Ação Social, uma verba constante lá no Fundo Nacional de Assistência Social, que infelizmente a Prefeitura não utilizou, mas ainda dá tempo, como mostra a edição do jornal. Toda semana nas bancas e nos locais de grande concentração, o Jornal do Guarujá, Assunto Cidade. A gente volta já com o Edilson Dias. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho. Confere as atividades
atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar, e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o vereador Edilson Dias, que é também presidente da Câmara de Guarujá. No primeiro bloco aí discorremos sobre várias questões, expectativa do presidente da Câmara para esse segundo ano dessa atual legislatura, aí com relação ao bom andamento dos trabalhos na Câmara, e deixei no ar a pergunta no intervalo sobre o concurso público. A população está totalmente um total descrédito com relação à classe política e tudo isso. Aí quando surge, muitas vezes, isso você deve chegar aos seus ouvidos também, aquela coisa de rádio peão. Concurso da Câmara, marmelada, já deve estar tudo certo. Como é que vai ser o concurso da Câmara? Com as suas palavras, por favor. Olha, pode ter certeza, quem está me assistindo nesse momento, se tem uma pessoa preocupada que esse concurso aconteça com total lisura e transparência, que não tenha nenhum problema, sou eu, né, que sou o presidente. Tanto é, para você ter uma ideia, não sei se eu posso falar no ar, mas acho que sim. Eu sou de uma família em que nós somos em 8 irmãos, né? São 5 mulheres e 3 homens. São 23 sobrinhos, 17 desses são maiores de 18 anos. Eu orientei a minha família inteira a não participar desse concurso. Imagina se uma irmã minha, um irmão meu, alguém da minha família passe por mérito nesse concurso. Até eu explicar que focinho de porco não é tomada, eu vou apanhar e eu não vou conseguir explicar. Então eu pedi para que eles não fizessem o concurso, meus filhos, a minha esposa, né, para a gente não deixar nenhuma pontinha de dúvida. Obviamente que quem organiza o concurso público é uma empresa, é a Indepark, que foi contratada para tal. Ela é que faz as inscrições, ela é que recebe o valor das inscrições. Esse dinheiro não vem para a Câmara, não é a Câmara que recebe. A empresa, ela é remunerada justamente com o valor dessas inscrições, e a gente espera que tenha uma alta participação, haja vista os valores, né, dos salários. A Câmara paga bem, agente legislativo são 10 vagas, ensino médio R$ 4.999, ou seja, R$ 5.000 de salário, né? Montei uma comissão interna com alguns funcionários da casa e com a presidente, que eu quero agradecê-la aqui, a Simone Agria, que tem participado de todas as reuniões, ou seja, a OAB tem participado das comissões, aliás, da comissão que acompanha o andamento de todos os processos e vai acompanhar até a finalização com a homologação do resultado do concurso. Queira Deus, eu torço para que isso aconteça, que não tenha nenhum problema, tá? Então, aqueles que desejam fazer o concurso da Câmara Municipal de Guarujá podem fazer, né? Porque quem passará, né, passará por méritos. Não vou aceitar nenhum tipo de mácula no concurso da Câmara, assim como a gente tem acompanhado alguns concursos que a Prefeitura fez nos últimos anos aí, eu não tenho visto nenhum problema. Eu mesmo fiz um concurso da Câmara em 2005, na época do ex-prefeito Farid Madi. Até então nós éramos oposição a ele, e eu me inscrevi para auxiliar administrativo. Eu passei em 3º lugar, e aí ele chamou 5, e eu fui um dos 3 que fui contemplado, mas na ocasião eu já estava trabalhando, a remuneração que eu tinha era praticamente 3 vezes a remuneração de um auxiliar administrativo na prefeitura. Eu acabei não assumindo o cargo na prefeitura, mas eu fiz o concurso só para testar, ver se tinha assim, algo errado, mas graças a Deus, naquele momento eu percebi que não. Aproveitou para testar a memória Aproveitei. Então as inscrições do concurso da Câmara se inicia no dia 8 agora de março, termina dia 6 de abril, praticamente um mês de inscrições, através do site www.indepac,
ou no próprio site da Câmara, né? Você vai clicar num link no site da Câmara que vai remeter você ao site dessa empresa. O site da Câmara é www.guarujá.sp, aliás, www.câmaraguarujá.sp.gov.br. Tá certo. A Câmara também... Contratação imediata, né? São 15 vagas, 2 advogados, 2 contadores, 1 operador de som e áudio e 10 agentes legislativos, que é a exigência no ensino médio. Contratação imediata. Acabou o concurso, a gente chama. Salário de 5 mil, praticamente. Sim. Gilson, a Câmara tem mantido uma agenda também com uma comissão de servidores para tratar de assuntos ligados à atividade do servidor. Por que essa agenda e qual é a participação da Câmara nesse processo? Porque na gestão da ex-prefeita Antonieta, precisamente em abril de 2012, foi aprovado o Estatuto do Servidor, em que todos os servidores da Prefeitura deixaram de ser seletistas e passaram a ser estatutários. E depois, em 2015, aprovaram a lei da Previdência de Guarujá aos funcionários públicos, né? Que é chamada de Lei 179 de 2015. Ocorre que de lá para cá, a gente percebe que essas leis possuem falhas e nós temos que corrigi-las. Então nós estamos chamando todas as categorias de funcionários públicos, fizemos a publicação de um calendário no Diário Oficial, já fizemos 2 reuniões, a primeira por categoria, com os fiscais e auxiliares de fiscalização, no dia seguinte com os engenheiros, arquitetos e desenhistas, ou seja, essa semana nós teremos quarta, quinta e sexta, semana que vem quarta, quinta e sexta, sempre às 19 horas, por categoria, para que a gente possa ouvi-los e eles possam relatar os seus problemas, né, que eles estão tendo, que eles estão vivenciando, para que a gente possa pegar essas sugestões, né, passar por uma junta jurídica para avaliar quais medidas a gente pode adotar e, ao término de todo esse trabalho, nós vamos propor a atualização, alteração ou, que queira dizer, correção das 2 leis, tanto da 179 quanto da 135, que é o Estatuto do Servidor. Essa ação toda é coordenada com os sindicatos da categoria? Com os sindicatos, né? Os sindicatos têm participado. As 2 primeiras reuniões que nós realizamos teve uma participação maciça das categorias. E o Edler está participando, auxiliando a gente. Quero agradecer aqui de público. O Edler representa o Sindiserv, que é o Sindicato dos Funcionários da Prefeitura Municipal de Guarujá. E quando nós realizamos as reuniões com os professores P1, P3 e substitutos, o CIPROEM, que é o Sindicato dos Professores, também participará. Tá certo. Gilson, só tenho a te agradecer, queria finalizar. Que nota que o Edilson Dias dá para o presidente da Câmara, Edilson Dias, no ano de 2017? De 0 a 10? 0 a 10, é melhor, né? 8. 8? Falta um pouco ainda, presidente. Falta 8. Acho que foi bom. Tá, joia. Termino o programa te agradecendo muito a presença e deixo o espaço para você. Eu que agradeço a você e continue contando com o nosso trabalho, com o nosso apoio, sempre pensando no melhor para a cidade, para a nossa população. Uma boa tarde a todos. Tá certo. Obrigado, Edilson. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo assunto cidade. Até logo a todos.